Amém, amados. Queridos, nós vamos meditar mais uma vez. Nosso tema é Jerusalém, a cidade do Rei dos Reis. Jerusalém, a cidade do Rei dos Reis. Todos nós estamos informados do que está acontecendo. É um dos momentos, talvez nem todos percebam, mas é um dos momentos mais complicados da história recente. E claro que a guerra agora, né, entre Israel e o Hamas, que é um grupo terrorista, eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer o contrário, né? E algumas pessoas vão para a internet e falam coisas sem saberem, né? Infelizmente. Nunca não existe nenhuma possibilidade de um cristão genuíno, verdadeiro, apoiar grupos terroristas. Não tem como, né, gente? Então, é uma guerra diferente, porque não é uma guerra contra um Estado, né? É contra um grupo terrorista, que, além de fazer mal ao povo de Israel, e de ter feito, faz mal ao próprio povo. Porque um grupo terrorista, quando ataca um país, um Estado estabelecido como Israel, será que ele não imagina que Israel iria caçá-lo até destruí-lo? Claro que eles sabiam que Israel iria fazer o que está fazendo, lógico. Aliás, qualquer país faria, né? Não há nenhum país que não fizesse isso. E o grande problema, um dos grandes problemas, tem toda uma questão religiosa, mas um dos grandes problemas é a questão de Jerusalém. Então, a minha intenção aqui, eu gostaria da atenção realmente de todos, porque é uma abordagem bíblica e tem esse sentido histórico, e talvez até as pessoas que ainda não entenderam, entendam essa questão de Jerusalém, né? Jerusalém, ela foi estabelecida como capital, nesse texto aqui, por exemplo, né, está claro isso, estabelecida como capital do reino de Israel, um Estado. Eu expliquei, eu tenho 5 aulas que eu coloquei aberta, né, no meu canal do YouTube, e que explicam desde a origem até os nossos dias, as 5 aulas. E eu coloco claramente lá, Israel é um reino com território, tá? Com um povo, com um governo estabelecido, uma constituição. Para quem não sabe, né? O reino de Israel tinha uma constituição, que é a Torá, que é a lei, tá? E ela foi estabelecida, conquistada e estabelecida como capital no ano 1000 antes de Cristo. Ou seja, há 3.000 anos. E naquele contexto do ano 1000, no reinado de Davi, o reino de Israel estava, como eu falei, território, governo, constituição, tá? Uma lei, um Estado, um reino bem estabelecido, com a capital em Jerusalém. Isso é histórico. Tá? Então, e a fundação está aqui.
Nesse capítulo aí, no capítulo que eu coloquei, capítulo 11, do verso 4 ao verso 9, Davi conquista Sião, ou seja, Jerusalém. Tá? E aí nós vamos fazer a leitura e comentar sobre isso. E Jerusalém é muito importante, ela é muito importante. Não há como comparar, eu deixo isso bem claro aqui, não há como comparar como nenhum grupo no mundo tem condições e tem mais legitimidade e autoridade para reconhecer Jerusalém como capital do seu estado como Israel. Nenhum reino, nenhum grupo. Não há possibilidade nem bíblica nem histórica. Tá? Quem tem um pouquinho noção de... Só a Bíblia já seria suficiente. Mas a noção histórica. Tá? Porque no ano 1000, os muçulmanos que alegam, né, aí é a terceira cidade mais importante para eles, porque Meca, Medina são as primeiras, aí vem Jerusalém como cidade sagrada, como supostamente nela teria assunto ao céu, Maomé. Os muçulmanos vão surgir no século VII depois de Cristo, quando nós temos o judaísmo já em pleno estabelecimento desde Moisés, 1450 antes de Cristo. Antes de Cristo. O judaísmo estabelecido com suas regras e leis, o Estado bem postado, estabelecido com Davi. Saul também, mas que foi o primeiro rei, mas Davi é que deu realmente formas. Nós não podemos confundir, e aí eu acho que muitos confundem isso. Árabes é uma coisa, tá? Muçulmanos existem em muitos países. É claro que os países árabes, a maioria o é. Mas se nós pensarmos no Oriente Médio, nós vamos ter árabes, temos turcos, Turquia, temos os curdos, temos os persas, Irã, e temos os judeus, né, o judaísmo, né, no caso, os judeus. São etnias diferentes. E ali, a maioria, claro, que domina é a religião muçulmana. E aí está o grande problema, e os muçulmanos, os islâmicos, alegam que Jerusalém é a cidade sagrada. Até aí tudo bem. Agora, alegar que eles têm direito mais do que os judeus, nem igual, né, mas mais do que, não há sentido bíblico, não há sentido histórico para isso. Tá? E as pessoas não entendem, não fazem essa diferença, acaba complicando tudo, né? Mas esta é a questão bíblica, e não só bíblica, mas histórica. Existem documentos arqueológicos, existem fontes da existência do Estado de Israel com a sua capital lá. Mas aí, é claro, né, os judeus foram dispersos, chamadas as diásporas. Aconteceu em 722, Israel do Norte, aconteceu em 585, 86, 87, Judá, aconteceu depois, lá no contexto do Novo Testamento, depois de Cristo, no ano 70, o general Tito Romano entra lá e destrói Jerusalém, e destrói o templo. No caso, seria o segundo templo, porque o primeiro templo foi destruído no contexto de Babilônia em 586, 87. E aí depois, para provocar os judeus e acabar com a identidade deles, o imperador Adriano, lá no ano 132, mais ou menos, uma revolta que teve dos judeus, que ainda viviam ali e, de certa forma, queriam estabelecer a Judéia, ali, o reino da Judéia, e aí o imperador Adriano, para provocá-los, destruiu, fez guerra e pronto, acabou com a revolta, matou muitos judeus e mudou, no caso, o nome do território para a Palestina. Palestina nunca foi uma etnia. Palestina nunca foi uma etnia.
Sempre foi um território. E para provocar os judeus, e o nome Palestina vem de filisteus. Colocou o nome dos inimigos dos judeus para acabar com a identidade e colocou o nome daquele lugar de Palestina. Foi aí que surgiu o território da Palestina. Não existe uma etnia chamada de palestinos, existe um território palestino, tá? E ali moravam e moram, né, naquela área ali ainda os árabes. Agora, quando falam assim palestinos, falam de árabes. No território de Gaza, lá praticamente só tem árabes, entende? A etnia, certo? E a religião que predomina é a muçulmana, é a islâmica. E dentro do islamismo tem muita gente boa. Os palestinos, muita gente boa. O grande problema são os radicais, são os grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Hamas na faixa de Gaza, que briga com o seu próprio povo, como brigou com o Fatah, que é mais moderado, e agora briga também, agora eles se aliam, né, e sempre esteve aliado com o Hezbollah, que é outro grupo terrorista que quer acabar com Israel. No documento do Hamas, a carta de princípio, no documento do Hamas está bem estabelecido, bem claro. O intuito do Hamas é destruir o Estado de Israel. Eles não aceitam a existência de Israel. Em 1948, quando a ONU teve a ideia de partilhar a região, tá? Que pertencia antes do século, antes de 1918 ali, pertencia ao Império Otomano. Como na Primeira Guerra o Império Otomano ficou do lado dos alemães e eles perderam a guerra, o Império Britânico assumiu a localidade. Não tinha um Estado palestino ali, tinham árabes e também tinham judeus ali, através do movimento sionista, que começou no final do século XIX. E quando lá na partilha, em 1948, a ONU fez uma proposta de estabelecer 2 estados. A proposta foi 2 estados. Um estado judeu e outro estado, no caso de Israel, e o outro estado palestino. Os árabes não aceitaram. Os árabes é que não aceitaram. Israel aceitou, não era o ideal também para Israel, porque historicamente o território era todo dele, mas, né, aceitou. Os árabes não aceitaram. E depois, então, da declaração de independência de Israel, outros países em volta partiram para cima, para destruir, para matar, para poder tirar Israel de lá e acabar com Israel. Só que não conseguiram. E eu disse, e eu repito, Israel está preservado para a última cena da história. A última cena. Escrevam isso. Ninguém destrói Israel. É bíblico. Deus, isso é profético, é bíblico. Deus preservará Israel para a última cena da história. Ele estará lá. Então é isso aí. A fundação de Israel está aqui, nesse texto. Davi conquista a região dos jebuseus, estabelece ali a capital. Vamos ao texto. Porque é a cidade do rei Davi, sim, mas que aponta para o rei dos reis, Jesus Cristo. Jerusalém é a cidade do rei Jesus, do rei dos reis. Tá? Vamos lá o texto, fazer o favor. O que diz, fazer o favor? Leiam, fazer o favor. Então, olha bem, partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, Jerusalém no hebraico, né? Que alguns falam cidade promotora da paz, né? Cidade fundadora da paz. Eu prefiro simplesmente cidade da paz, tá? Jerusalém. Tem até um dia em Israel que é Yom Jerusalém, que é exatamente o dia de Jerusalém, tá?
Há pouco tempo foi estabelecido como também um dia importante em Israel, tá? Bom, o nome dela era Jebus, morava povos ali, povos pagãos ali, e aí, no caso, Davi, então, vai e conquista a cidade. Segue o texto aí, fazer o favor. Olha lá, disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui, porém, como diz o texto, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, porque era uma fortaleza, né, num monte, né, como no Monte Sião, né, é uma fortaleza, 700 e poucos metros, 750 mais ou menos metros de altitude, né, acima do nível do mar. Esta é a cidade de Davi. A cidade de Davi é a capital estabelecida aí em Jerusalém. Isso aí, mais ou menos no ano 1000 a.C., gente. 1000 a.C., tá? Os judeus só não permaneceram lá porque foram expulsos de lá, como eu já falei lá na dispersão, na diáspora, no ano 70, e depois no ano 132 também, depois de Cristo. Eles foram dispersos, perseguidos, mortos, então eles saíram de lá. Mas, segundo alguns historiadores, sempre existiram judeus naquela região ali, depois, posteriormente, no século II, chamado Palestina, sempre existiram judeus ali, eles sempre ficaram, alguns ficaram ali, situações precárias, é verdade, mas sempre ficaram por ali, eles nunca deixaram totalmente a terra, mas é claro, com as perseguições e mortes, e os governos, os estados, os reinos, né, querendo matá-los, eles foram fugindo e entrando na Europa, em vários países, como nós sabemos hoje, tem judeus em todos os lugares do mundo. No Brasil tem judeus, nos Estados Unidos tem cerca de 6 milhões de judeus, né? E no mundo todo nós estamos em torno de 15 milhões, 16 milhões de judeus, né? Judeus, etnia, povo, tá, gente? Povo, certo? Agora, o Estado, o território que foi tomado dele, então agora foi devolvido, e como nós colocamos aqui em 1948. Amados, Jerusalém, ela é preparada, rei Davi, sim, mas ela é preparada para os últimos dias. Jerusalém, ela é preservada, e é por isso que ela existe, ela é preservada para a vinda de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No Monte Sião, Jesus Cristo vai estabelecer o reino dele. Alguns têm outras ideias escatológicas sobre isso, mas isso aí, o que a Bíblia diz, é isso. Né? Jesus vai estabelecer o reino dele, e todos aqueles que seguirem Jesus, e todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, reinarão com ele. Reinarão com ele, estarão com ele, sim, todos que crerem em Jesus Cristo, mas os que não crerem em Jesus Cristo, olha, os que não crerem, não tem Jesus como rei, então aí não está no reino dele. Ora, eu tenho um rei, se eu não aceito aquele rei, como ele será o meu rei? Mas se eu aceito como rei, né, se eu o reconheço como rei, como o Messias de Deus, então, pronto, eu faço parte do reino dele. Você que está aqui, se você não reconhece Jesus como seu rei, você está fora do reino dele. Mas se você reconhece Jesus como seu rei e entregou a sua vida a ele, então, pronto, você faz parte do reino dele. Se você fez isso com sinceridade, em verdade, então você faz parte do reino dele. Então, ele é o seu rei. E quando ele estiver no Monte Sião, ele reinará. E aqueles que forem, então, os servos dele, reinarão com ele. Nós reinaremos, os que creem em Cristo Jesus, reinaremos com ele no Monte Sião. Sim, tá? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia isso acontecerá. Certamente isso acontecerá. Verso 6, leiam, fazer o favor.
quê? Disse Davi, qualquer que primeiro feriu os jebuseus, porque os jebuseus desafiaram, né? Você não entra aqui, tal. Falou com Davi, você não entra aqui, tal. Porque era uma fortaleza, eles achavam que estavam muito seguros ali dentro. Realmente, ninguém conseguiu até ali. Os juízes não conseguiram. Josué não conseguiu, os juízes não conseguiram, Saul não conseguiu, Davi conseguiu, porque Deus era com ele. Aí, no caso, ele fez assim, tipo um desafio, né? Olha, quem conseguia entrar lá, né? O comandante, sei lá, né, que conseguia entrar lá, tal. Joabe conseguiu. Aí que Joabe adquiriu, né, a condição de general do exército de Davi, tá? De Israel. Filho de Zeruia, que era, na verdade, a irmã dele. Então, Joabe era o sobrinho de Davi. Joabe é uma outra história, e tem um pouco confuso nessa questão toda aí, o jeito dele, mas aí é outra história, mas foi um grande general, tá? Então, Davi consegue conquistar, e através de Joabe, então, né, que se tornou depois o comandante do exército de Israel. Vamos lá, o verso 7. Isso, aí entrou Davi na fortaleza. Sim, Joabe teve sucesso, né? Ele foi o comandante ali, né, que teve aquele sucesso todo. Então Davi entrou na fortaleza e conquistou então Jebus, que ficou chamada, então foi chamada de Jerusalém, tá? A cidade de Davi, a cidade do rei Davi, que será, claro, porque Davi é um tipo de Cristo, será a cidade do rei Jesus, do rei dos reis. Verso 8. Isso, e foi edificada a cidade em redor, desde Milo, né, uma fortaleza nos arredores ali, uma fortificação, né, de Jerusalém, completando o circuito, né, e Joabe renovou o resto da cidade. Joabe, comandante do exército, então eles começaram a renovar a cidade, reformar a cidade, né, dar o que era necessário para que ela se tornasse a capital, né, de Jerusalém, e então do rei Davi. Gente, eu fiz até uma anotação aqui. Ninguém conseguiu destruíram sim Jerusalém, mas vamos acabar com o povo. Jerusalém, ela sofreu aqui 2 destruições, foi sitiada 26 vezes, atacada 52 vezes, capturada 44 vezes Jerusalém. Jerusalém, ao longo dos anos, os judeus, obviamente, né, sofreram muito. Quantas vezes entraram em Jerusalém, no caso, falando no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, né, entra em Jerusalém, e eles matam sem pena, sem piedade, os judeus que estavam ali, que queriam proteger a cidade, proteger o templo de Jerusalém, mas o templo foi destruído. Porque, na verdade, Jesus é o templo. E a Bíblia diz, hoje nós falamos sobre isso aqui, a igreja é o templo do Espírito Santo, é o santuário de Deus. Então, a igreja, ela olha para Jesus Cristo, ele é o centro da nossa adoração, não é o templo mais físico agora, mas é Jesus Cristo. Volto a dizer, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas é importante nós sabermos aqui que a capital, então, de Israel foi estabelecida no ano 1000 antes de Cristo, tá? Depois os judeus saíram de lá, sim, os israelitas saíram de lá porque foram perseguidos e mortos. E foram perseguidos ao longo da história. Quantas vezes os judeus estavam numa determinada localidade da Europa, por exemplo, no século, por exemplo, XV, ele estava na localidade da Europa e, de repente, o mundo aí, no caso, já o cristianismo daquela época, perseguiram os judeus, mataram os judeus. E eles foram expulsos da Península Ibérica, por exemplo. E nesse contexto, não só eles, os muçulmanos também foram expulsos. Mas Jerusalém, e no caso os judeus,
ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios vem sofrendo. Tá? E depois do Holocausto, sim, Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas viram aquelas cenas horríveis, né, terríveis, há alguns filmes que mostram isso, as cenas do Holocausto, dos campos, onde eram mortos, de formas mais cruéis. Vocês pensarem aí, os judeus faziam valas, e abriam aquelas valas, e jogavam os corpos ali. Isso é história. E depois, então, da Segunda Guerra, e essa situação do Holocausto, 6 milhões de judeus, segundo a história, morreram. Depois disso é que, comovido, a comunidade internacional realmente partiu para reconhecer a necessidade dos judeus, uma etnia, um povo, uma nação que vive em muitos países, né? E com movimento sionista. Então, no tempo de 1948, nós temos mais ou menos ali 400 mil pessoas ali, judeus ali, precisando de um Estado, precisando de um lugar para viver, tá? Do Estado. Eles queriam voltar para a terra deles, foram expulsos lá, eles queriam voltar para a terra deles, já, claro, prevendo e, claro, sonhando com o Messias. Claro, os judeus não acreditam como nós acreditamos que Jesus era o Messias, tá? Mas nós acreditamos que Jesus é o Messias, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que Ele voltará. Amados, é isso que acreditamos. Jesus voltará. Jesus voltará. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para terminar essa mensagem. Por que o Hamas atacou Israel? Vocês acham por que todas as vezes que está no processo de paz, o Egito declarou paz com Israel há anos, depois a Jordânia, o segundo país árabe, a declarar paz, a fazer um acordo de paz com Israel. Depois nós tivemos os Emirados Árabes fazendo acordo com Israel de paz. Depois tivemos o Bahrein fazendo acordo com Israel de paz. E agora estava caminhando o processo de paz como a Arábia Saudita. E é justamente neste momento que esse grupo terrorista ataca Israel. Vocês acham por quê? Porque esses grupos, esses radicais não querem a existência de Israel e não aceitam que Israel faça paz com nenhum povo. Por isso eles querem destruir Israel. A questão não é atacar o exército de Israel, a questão é atacar as pessoas, é matar as pessoas, como eles fizeram, é matar as crianças, degolar as crianças, matar idosos, pegar reféns, não é para poder proteger a vida, mas pegar reféns para poder servir como escudos humanos. Porque eles fazem isso com os judeus quando eles pegam reféns, e também fazem com os povos palestinos. Essa é a realidade. Mas querendo os povos ou não, desejando ou não, Israel continuará. Jerusalém continuará. Todo esse processo de paz é um sinal muito claro que está se aproximando a vinda de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele está se aproximando. Sim, são sinais. Todos esses processos de paz e acordo é um sinal que está aproximando a vida dele. Entendem? E é claro que os inimigos se movem para que o Israel não tenha essa paz, porque querem, lógico, a destruição, porque não aceitam a existência de Israel. A questão não é que eles querem um Estado para eles, porque se quisessem, eles poderiam ter, naquela época, em 1948, a questão é que eles não aceitam a existência de Israel. E isso é negar a história, os fatos. Mas independente disso tudo, nós como Igreja de Cristo devemos amar todos os povos. Nós amamos Israel, amamos os israelitas, mas amamos os palestinos.
Nós amamos todas as pessoas, independente de suas cores, e devemos amá-las, independente de suas cores, de suas religiões, devemos amar as pessoas e continuar pregando o Evangelho. Mas nós temos que saber que nós estaremos em Sião. Se cremos em Cristo, se Jesus é o nosso Rei, todo aquele que tem Jesus como Rei, nós estaremos em Sião. Sim, o Rei dos Reis reinará, e nós estaremos junto com Ele. E diz a palavra de Deus que reinaremos. Reinaremos. A igreja estará lá. Aqueles que creem estarão lá. Todos os que creem estarão lá, no Monte Sião. Como diz a palavra de Deus, eu sei que existem vários pensamentos escatológicos, já falei teológicos sobre isso, mas não importa. O que a Bíblia diz claramente é isto. Jesus chegará, e Ele reinará, e no Monte Sião, e de Sião, Ele mostrará o que é ser um rei de paz e justiça na terra. Ele mostrará o que é ser um rei, como o rei se procede, como o rei governa com justiça e paz. Aqueles que creem em Jesus Cristo estarão lá, na cena final, junto com Jesus Cristo, reinando. É claro que os inimigos se ajuntarão para destruir, mas aí Deus os destruirá. Quem está com Jesus não está do lado de um perdedor. Quem está com Jesus está ao lado, melhor até junto, e reinará junto com o Rei dos Reis. Rei dos Reis. Abaixa a tua cabeça, meu amado. Em nome de Jesus. Jesus é o seu Rei.